Olá vocês, tudo bem aí? Tudo jóia? Vamos aí para a segunda parte da história, então, da Grécia, aqui na nossa aula para o Enem. Vamos lá? Vamos lá? Formação e características das polis. Toda essa transformação, então, das cidades, né, estados ali da Grécia, a partir do período arcaico, resultou no surgimento, então, das polis. Urbanização da Grécia iniciava, então, portanto, ali a partir do século VIII antes de Cristo e fez surgir milhares de polis por todo o território, ocupado então pelos gregos. Então, tinha um resumo ali, a Grécia continental, né? Entre as principais polis estavam, então, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. Tá aí, ó. De novo, repetindo e lembrando, cai no Enem, hein? Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Rhodes. Lembra disso? A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía, então, autonomia. A poli era marcada por uma autonomia política, econômica, jurídica, religiosa. Assim, a forma de governo adotada, os principais deuses venerados, os principais participantes da política eram definidos para cada lugar, para cada cidade. O funcionamento de toda a sociedade era um atributo exclusivo, então, e outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir no assunto daquela outra cidade. Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga não foi assim exatamente um império centralizado com fronteiras definidas, como outros povos ali da antiguidade. Esse território era uma civilização bastante com espaços específicos, diferentes comunidades, e se reuniam em características comuns, como a cultura, a religião, o idioma, por aí vai, né? A polis era uma cidade geralmente fortificada, que possuía uma zona, uma acrópole, construída num território elevado, que reunia então os principais prédios da cidade, como templos religiosos. O posicionamento elevado era estratégico, pois pensava que na defesa local, a caso de guerra, estava todo mundo lá por cima, né? Cada parte, então, possuía a Acrópole, prédios reservados para homens adultos nascidos na cidade. Então, era uma espécie de área de discussão política, uma assembleia. Essa era a característica, no entanto, foi mais tardia e veio trazer, então, a aristocracia, e um grupo pequeno tinha o direito, então, a tal exercício de voto, voz e tudo mais, né? Além disso, a existência de um centro urbano fortificado não resume a polis, limites da muralha, né? Pequenas aldeias próximas cultivavam os alimentos e incluía num raio de ação dessa polis. Então, você tinha ali uma periferia, né? Entre todas elas, fala-se então da Esparta ao sul da Grécia, foi a maior, controlando um território, estima, né, de 8.500 quilômetros quadrados. Olha quanta coisa, né? Durante esse processo, o estabelecimento, então, dessas polis na desigualdade social que aumentava cada vez mais, os camponeses endividados eram obrigados a se tornar escravos desses aristocratas e pagavam, então, suas dívidas sendo escravos. Assim, muitos optaram por abandonar as suas terras natais e partiram em busca de estabelecer novos locais, não é? Isso foi conhecido como colonização grega, e esse acontecimento aproveitou então a expansão comercial dos gregos a partir do período arcaico ali, então século VIII antes de Cristo. Com isso, os gregos então estabeleceram diferentes regiões do Mediterrâneo, até mesmo ali no Mar Negro. Localização de colônias gregas favoreceram então o desenvolvimento comercial e criou um local de contato permanente dos gregos com outras populações que habitavam ali nas proximidades ali daquelas colônias gregas, né? Então vamos falar aqui
de duas grandes cidades conhecidas aí na história, né? Esparta e Atenas. As ruínas, as principais polis gregas aí estão colocadas, né? Em todas as Atenas e Espartas foram as maiores cidades. Acumulavam um grande poderio econômico, militar, político. O auge dessas cidades ocorreu durante um período clássico, então chamado período clássico. A história grega é marcada, então, por uma grande rivalidade entre essas duas grandes cidades, né? E possuíam modos de governo muito distintos um dos outros. Vamos lá. O modelo clássico, pelo qual conhecemos, então, Atenas, vai se desenvolver a partir do final do período arcaico, século VI antes de Cristo. No caso dessas cidades, esse modelo vai se desenvolver por conta de tensões sociais que demandavam, então, ali um sistema menos aristocrático. O funcionamento, o desenvolvimento, então, da ateniense foi dado pelo crescimento comercial, digo, que gerou uma riqueza, acentuou as diferenças sociais. Tá? Essas diferenças geraram tensões, e aí, então, as reformas de um cara chamado Solon, que era o governante da cidade, no começo do século VI, ele, então, decretou o fim da escravidão por dívidas, dividiu a cidade em 4 grupos, baseados em sua renda, permitiu, então, que todos eles participassem da grande assembleia. Então, tomava então uma decisão da administração ateniense. Então, todo mundo podia resolver todos os problemas em público, na Acrópole, né? Entretanto, o grupo mais baixo desses 4 na pirâmide social podia participar de uma outra instituição importante, a Bule, o sistema de Solon. Não garantia muitas mudanças para os pobres, mas permitia a ascensão de uma classe para novos ricos. Então, o crescimento aí da polis grega ateniense, né? No final desse século, o Clístenes, um outro governante, aprofundou essas transformações da Atenas e ele excluiu os critérios, então, da organização, dividiu a cidade por localidades, permitiu, então, a participação na Assembleia aumentasse. Então, tudo isso aí, né? Todo homem maior de 18 anos tinha direito a participar da Assembleia. Olha como a gente vai ter um regime moderno, né? Vamos chamar assim, um regime moderno. No entanto, esse modelo era limitado, uma vez que excluía diversos grupos que residiam. Então, pessoas nascidas em outras cidades não podiam, a mulher não podia. No caso de homens, para falar do interesse ricos e aristocratas, então tinham prevalecência, né? Então tinham mais poder de voto do que os outros. Então tinha lá suas diferenças políticas ali de organização. Esparta, vamos lá. Esparta, por sua vez, possuía um sistema diferente, pois o modelo era de democracia. Em Esparta prevaleceu a oligarquia. Então, Esparta era uma sociedade militarizada, herdeira de Dórios, não é? Uma pequena classe social de guerreiros possuía, então, privilégios, participava da política, explorava o trabalho, os camponeses, os pobres, chamados periecos, e os escravos, chamados ilotas. Então, aí era bem diferente. Então, uma tinha uma assembleia com todo mundo participando, a outra não. É só para nós aqui, tá? A aristocracia espartana fazia de tudo para evitar transformações sociais e agia para uma manutenção desse sistema de exploração, grande parte da população, né? Conhecido como os melhores guerreiros da Grécia, os espartanos utilizavam a violência, né, para manter as classes subalternas dominadas, né? Então, tá aí as diferenças aí que a gente pode denotar, né? Denotar. Então, os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e dedicava só para a vida militar. Treinamento militar iniciava na infância e se estendia por toda a vida. A partir de determinada idade, os militares tinham o direito de entrar na vida política. E o governo da cidade era feito por 2 reis. Um conselho chamado Gerúcia, que cuidava das leis, e um outro que chamava Eforato, que formava, então, 5 membros eleitos para uma assembleia de guerreiros. Ali, então, tinha um mandato ali de 1 ano. Tá aí as rivalidades todas, né? Só que vem um enfraquecimento, né? O enfraquecimento aí da, então, Grécia Antiga. A representação de soldados gregos que lutaram, então, nas guerras médicas e na guerra do Peloponeso, né? Então, esse período clássico fica estendido para um auge da Grécia Antiga,
por conta do grande desenvolvimento intelectual e econômico que aconteceu, não é? No entanto, ele também marcou o início de uma decadência da Grécia. Esse relacionamento de série de guerras que aconteceram ali entre o século V e o século IV antes de Cristo. Dois grandes conflitos. Então a gente pode falar aqui da Guerra às Médicas e da Guerra do Peloponeso. A primeira foi um conflito de persas contra gregos, em que esses defenderam na tentativa da expansão da Pérsia, enquanto a segunda foi um conflito de rivalidades entre Atenas e Esparta. Então, naquele primeiro lá, a gente tem lá aquela coisa dos gregos contra os persas, e aquela coisa que está em filme, a gente já viu um monte de coisa disso. E a outra é a guerra entre as cidades, para saber quem é que ia ficar na liderança, né? As guerras médicas aconteceram, então, liderados, então, pelos persas, pelo Dário, e o outro, então, pelo auge dos liderados, então, pelos Xerxes. Nos dois casos, os persas tentaram expandir seu império na Grécia continental, mas foram derrotados, né? A Batalha de Maratona, 490, e Dário foi derrotado, e o Xerxes foi, então, derrotado na Batalha de Plateia. No meio disso tem lá os 300, lá, que a gente conhece bastante em filmes, né? Desse conflito, a cidade de Atenas foi então fortalecida, administrada por um sujeito chamado Péricles. Atenas passou a ser um desenvolvimento cultural muito importante, politicamente. A cidade ganhou projeção em sua liderança na Liga dos Delos, e a organização adquiriu muita notoriedade. Assim foi então iniciada uma outra guerra, que é a Guerra do Peloponeso, e teve 3 fases. Então, uma fase ali de 431 a 421, uma outra fase que é de 415 a 413, e a terceira fase de 412 a 404. Atenas saiu derrotada desse conflito, porque os espartanos eram melhores militares, né? Elevou-se então como cidade dominante, a Esparta. Entretanto, um século de guerras provocou uma decadência grande na Grécia, que trouxe muita destruição, muita morte, muitos problemas econômicos. E aí, então, Esparta foi substituído por Tebas, a maior potência grega daquela época. Tudo bem? No século IV, então, Alexandre o Grande, que não era grego, ele era da Macedônia, né? Ele era rei da Macedônia e se torna, então, rei da Grécia também. Ele ficou, então, responsável por expandir o território grego pelo Oriente, e assim o fez, né? O enfraquecimento dos gregos permitiu que os macedônicos, um povo influenciado pela cultura grega, mas não reconhecido como gregos, ganhassem força e conquistassem, então, toda a Grécia, ali em 338 a.C. Os macedônicos eram ligados ao Filipe II. Por 2 anos depois, então, o rei faleceu e foi, então, sucedido pelo seu filho, o Alexandre, chamado Alexandre o Grande. E ele se fez feitos macedônicos em 13 anos de reinado, expandiu o império de uma maneira muito grande, né? E aí, então, veio aí a ideia de que a grande Magna Grécia, né? Dividida em diferentes partes aí, então partes dela foi se tornar, então, o Egito de Ptolomeu, parte delas passou a ser a Pérsia, e aí, então, esse império macedônico dividido em diferentes partes, ali até 136 a.C. E aí, então, a gente tem essa história contada aqui nessa segunda parte da história da Grécia. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aqui uma grande revisão de todos os assuntos que caem, com certeza caem, na prova do Enem. E aqui você tem aí um resumão disso. Ele funciona para você para lembrar as coisas mais importantes. Pode ser ampliado, pode ser estudado, mas aqui você tem o começo, o start de tudo aquilo que você pode ter para estudar e passar na prova do Enem, pelo menos na área de História. E eu te espero na próxima. A gente vai falar de Roma. Tá legal? Até lá!